direita, tá? No item D, dessa mesma questão 5, tu tem um número misto, daí o número misto já está nesse formato aqui, ó. Já está nesse formato, olha ali, ó, ele está dizendo ali, ó, localiza menos 3 e 1/4. Bom, tu vai dividir a distância entre os inteiros ali, né, de 4 unidades. E daí tu localiza menos 3 e 1/4. Tá? Ele pede assim, ó, no exercício 5, descubra entre quais números inteiros, né, estão os racionais. E o que eu estou pedindo para tu fazer? Para tu localizar ele na reta numérica. Vai botar uma localização pontual, assim, né? Vai dizer assim, não vai apontar uma região, ele está aqui. Tu vai dizer assim, ó, ele está bem aqui, ó. Tá? E daí o exercício, daí tem o item E, o item F, tudo bem parecido. Olha ali, ó, o exercício 6. Só um pouquinho. O exercício 6. Sabendo que A e B dividem na reta numérica os segmentos de menos 1 a 0 em 3 partes iguais e que C, D e E dividem o segmento de 0 a 1 em 4 partes iguais. Então, A e B, tá? A e B dividem na reta numérica o segmento de menos 1 a 0, tá? Deixa eu usar outra caneta aqui. Esse segmento aqui, ó, AB, divide na reta numérica o segmento de menos 1 a 0. Olha aqui, ó, aqui tem um erro, né? Tá? De menos 1 a 0. Ele está dizendo assim, ó, que de menos 1 a 0, esse segmento AB são 3 partes iguais. Tá? Então, caminhando de menos 1 até 0, eu vou dar 3 passos iguais a AB. Ó. Então, aqui eu tenho AB, aqui eu tenho AB e aqui eu tenho AB também. Ó, a mesma distância AB. AB, AB, AB. Porque ele está dizendo, ó, de menos 1 a 0, 3 partes iguais, considerando o teu passo de caminho AB. CD e E, ó, CD e E dividem o segmento 0 a 1, então o segmento 0 a 1, tá? CD e E dividem o segmento a 0 a 1 em 4 partes iguais. Quais são os números racionais correspondentes a esses pontos? Então, agora é o contrário, ó. Ele está te dando informações. E vê que são 4 partes iguais, ó. Aqui, ó, 0 a C, uma parte, C a D outras, D a E outra e E a 1 outra. São 4 partes iguais. E essa medida é igual a essa medida, que é igual a essa medida. Agora, o que ele está pedindo é fazer o contrário. É tentar localizar esses números aqui, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui para vocês? Ó? Eu vou mostrar primeiro esse aqui, ó, é a tua unidade, é a distância de 0 a 1, uma unidade. Isso aqui eu vou chamar de quarto, né? Isso aqui é quarto. Cada pedaço desse é 1/4, tá? Cada pedaço desses aqui, ó, é o terço, porque tu pegou a distância de menos 1 a 0 em 3 partes iguais. Então, cada pedaço desses é o que eu chamo de terço. Eu preciso localizar um número, o número que está naquela posição ali, certo? Então, aqui, ó,
me deslocando para a esquerda, por exemplo, eu estou tomando os números negativos. Então, de 0 a B, eu caminhei 0, menos, né, para o lado esquerdo, menos 0 e 1 terço. Em outras palavras, isso aqui é menos 1 terço. O 0 eu não preciso calcular, tá? Então, indo para o A aqui, ó, tu caminhou outro terço, certo? Vamos ver aqui, ó, localizar esse número aqui, ó. Vou fazer algumas localizações para vocês. Cada passo desses aqui é quarto, ó. Então, aqui eu tenho 0, 0 e 1 quarto. Essa posição aqui, ó, é 0 e 2 quartos, que eu posso chamar simplesmente de 2 quartos, ou dividindo em cima e embaixo por 2, eu estou no meio do caminho entre 0 e 1. Então, essa posição aqui, ó, é 0 e 2 quartos, ou 1 sobre 2. Tá? Essa posição. E o que tu tem que fazer? Localizar todos os pontos, né? Ó, quais são os números racionais correspondentes a esses pontos? Eu já dei a localização do B e a localização do D, tá? Tu tem que localizar o A, tu tem que localizar o C e localizar o E, tá? Vou apagar isso aqui, parece que está bem confuso, mas eu acho que tu entendeu a ideia. Cada pedaço desses aqui tu chama de terço, cada pedaço desses aqui, ó, cada pedaço desses aqui tu chama de quarto. Para ver a localização nesse ponto aqui, ó, tu tem 0, 0 e 1 quarto, 0 mais 2 quartos. 2 quartos ali no D, tá? 0 mais 2 quartos é 2 quartos no D, que é a mesma coisa que 1 meio. Essa posição aqui, de forma simplificada, fica um número 1 sobre 2, o racional 1 sobre 2, tá? 0, 0 e 1 quarto, 0 e 2 quartos. D é 0 e 2 quartos. 0 mais 2 quartos é 2 quartos, e simplificando em cima e embaixo é 1 meio. A localização do D é meio. O que tu tem que saber? Que cada passo aqui, ó, é de 1 quarto. O que tu tem que saber desse lado aqui, ó? Que cada passo aqui, ó, é de 1 terço, porque essa distância de uma unidade foi dividida em 3 partes iguais. Essa distância de uma unidade foi dividida em 4 partes iguais. Então, para o lado direito eu caminho de quartos em quartos, e do lado esquerdo eu caminho de terços em terços, tá? Então é só fazer o contrário do que a gente estava fazendo. Antes eu te dava um número e pedia a localização. Agora eu te dou a reta numérica e te coloco as localizações, e estou te pedindo um número. Então, bem tranquilo, bem legal esse exercício 6, exceto pelo fato dessa seta aqui, exceto pelo fato da seta. Vocês têm alguma pergunta, por favor? Eu estou falando demais. O Soro odeia essa reta, essa seta eu odeio. Ai. Tranquilo? Exercício 7 agora. Elabora um fluxograma para descrever uma maneira geral de localizar na reta numérica um número racional na forma A sobre B, tá? Com um B diferente de 0. Então a gente tem que escrever um fluxograma suave, tomate. Escrever um fluxograma é escrever o processo, tá? Que tu vai localizar o número na reta numérica, tá? Na verdade, quando ele bota esse tipo de exercício assim,
Provavelmente esse tipo de exercício 7 ele é tirado de um contexto onde tem uma fundamentação para fazer um fluxograma. Então, o que eu... E com certeza, no início do assunto aqui, né, que a gente falou de números racionais, em nenhum momento ele tocou no assunto de fluxograma. Então, o que eu vou deixar para vocês, assim, ó, vocês podem fazer da maneira mais simples possível. Não precisa fazer um fluxograma nos termos mais técnicos possíveis, tá? De uma forma técnica. Pode fazer um fluxograma tranquilo, assim, ó, que de repente tu não vai fazer um fluxograma, mas tu vai fazer uma regra de procedimentos, tá? Vai listar um procedimento ali e a gente depois na aula a gente transforma essa regra de procedimentos num fluxograma. Para que tu entenda o que eu estou falando, olha só, pode fazer uma regra de procedimentos, por exemplo, pegando um exemplo. Eu quero localize. Como é que a gente faz para localizar? Localizar 31 sétimos na reta, tá? Na reta numérica, tá? Então a gente vai listar aqui, ó. A gente vai começar a listar para tentar transformar isso num fluxograma, tá? Mas eu não vou listar para vocês, eu só quero lembrar vocês. E então, o que a gente vai escrever? Qual é a primeira coisa? Uma das formas é distribuir 31 por 7 e verificar o resto, né? Então, a gente faz a divisão do numerador pelo denominador, escreve aqui. Depois, outra coisa que a gente faz, por exemplo, compara os números inteiros, né? Vê quais inteiros o 31 sobre 7 está, né? Entre quais números inteiros o número 7 está e divide, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, a primeira coisa opera com resto, né? Só para lembrar, ó, opera com resto, tá? Localiza entre dois inteiros consecutivos, né? Claro, isso aqui tu vai escrever um pouquinho melhor, só para tu entender o que a gente está fazendo. Tu localiza entre dois inteiros, distribui a distância entre esses dois inteiros, tu vai distribuir em tantas vezes manda o denominador, né? Tu distribui a distância, tá? Depois que tu distribuiu a distância, conta o numerador da parte mista, né? Do número misto para localizar o número. Então tu vai fazer uma regra de procedimentos pensando de como é que tu localiza um número na reta numérica. É isso que tu tens que fazer, na verdade, tá? Então tu faz isso e depois na próxima aula a gente transforma essa regra de procedimentos num fluxograma, tá bem? A gente vê ali como é que pode colocar, mas é bem isso mesmo, parece assim um pouquinho fora de contexto ali, né? Porque ele não abordou esse tipo de situação. Então tá. Depois ele diz assim, ó, agora utilizando o fluxograma elaborado, represente os números racionais a seguirem em uma reta numérica. Pronto. Tá? Daí tu vai usar ali na página 16, tá? Tu vai usar essa regra de procedimentos para localizar na reta numérica. No exercício 8, observe o segmento AB e os pontos C, D, E e F que dividem AB em 5 partes iguais. Tal. A distância do A
até o B é distribuída em 5 partes iguais. Tá? 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Se A representa o número 5, daí o que tu já faz? Já coloca o número 5 aqui. E B, o número 6, ou seja, dividiu uma unidade, tá? Porque a distância de 5 e 6 tem uma unidade, certo? Tem uma unidade de distância do 5 ao 6, tá? Tu distribuiu a unidade, uma unidade em 1, 2, 3, 4, 5 pedaços iguais. Tu pode representar a localização em número misto de cada número desses aqui, ó. É 5 mais tanto de fração, 5 mais outro tanto de fração, 5 mais outro tanto, 5 mais outro tanto, tá? Se A representa o número 5 e B o número 6, descubra os números racionais que representam os pontos C, D, E e F. Então é a mesma coisa que aquele exercício anterior, né? Foram dados os pontos, as subdivisões iguais e localizar esses números então. Tá? Pode ser a localização em número misto, pode ser em fração, pode ser até em número decimal se tu quiser. Tá? A aula que vem me lembra que eu posso apresentar essas três formas para vocês. O livro provavelmente apresenta em uma forma somente. O Gregory mandou uma imagem ali, Gregory. Que imagem é aquela ali? Nem vou abrir. Mas o que é aquilo ali que tu me mandou ali, Gregory? No chat. Pois é, faz tempo. O que é isso? Tá. Te entendi, tá, Gregory? Mas encerra com isso. Vocês têm as mídias sociais de vocês ali para vocês fazerem isso, certo? Não faz mais assim, tá bem, Gregory? Tá. Então tá. Daí então é só fazer a localização. Muito bem. No exercício de número 8. 9. Classifique as afirmações em verdadeira. Daí tu usa V ou F falso. Ah, aqui é legal. Vamos ver essa aqui. Vamos ver esse exercício. Tá? Ok. Todo número natural é um número inteiro. Sim, né? Todo número natural é um número inteiro. Inclusive, o número inteiro ele é composto por todos os naturais e seus recíprocos, né? Os seus simétricos. Né? A gente considera assim, ó, todo número natural tem um oposto. E daí o conjunto dos naturais com seus opostos é formado, então, o conjunto dos números inteiros. Olha só como é que é formado os naturais. 0, o 1, o 2. Nas aulas presenciais a gente falava sobre isso, né? E daí vai até o infinito. E para cada um deles, para cada um dos naturais, ele tem um oposto. Daí eu formo o conjunto dos números inteiros. Então, para o 4 tem o menos 4, para o 3 tem o menos 3, para o 2 tem o menos 2, para o 1 tem o menos 1. E para o 0 tem o próprio 0, né? É o oposto dele mesmo. Ó, então, menos 1, menos 2, menos 3, e vem lá do menos infinito. Então, se o número é natural, ele vai ser inteiro, né? Claro, porque o inteiro é formado por todos os naturais e seus opostos. Tá? Então, tá. E seus simétricos. Então isso aqui é verdadeiro, né? Todo número natural é um número inteiro, mas nem todo número... Ah, tem mais isso ainda, ó. Mas nem todo número natural é um número racional. Isso é uma mentira, né? Todo número natural é um número racional. Na verdade é o contrário, né?
Nem todo. Todo natural é racional, porque para ser racional basta que eu consiga representar através de uma divisão de dois números inteiros. Todo natural. Então é verdade, ó. Todo natural está contido no conjunto dos números inteiros, porque eu formo o conjunto dos números inteiros pegando todo o natural e colocando o seu oposto, dizendo que para cada natural existe um oposto. Então, todo natural é inteiro, tá? Mas nem todo natural é um número racional. O que ele está afirmando? Ele está afirmando aqui, ó, que o natural não é um conjunto. Ele está dizendo assim, ó, que os naturais, o conjunto dos números naturais não é um subconjunto dos racionais. E é mentira isso, não é? Porque todo natural, todo elemento, se ele é natural, ele vai ser racional, porque todo natural eu consigo representar através de uma divisão de números inteiros, né? Então essa é a justificativa para dizer que isso aqui é falso, tá? Falso, pois qualquer elemento do conjunto dos números naturais é um elemento racional. Em outras palavras, os naturais é um subconjunto dos racionais, todo natural é racional. Eu posso dizer que todo natural, então, é representado através de divisão de frações. Esse aí a gente já coloca falso ali, tá? O item B, todo número inteiro é racional, verdade, né? Todo número inteiro é racional. Todo número inteiro eu consigo representar através de divisão de frações. Mas nem todo número inteiro é natural. Tá? Parece coisas desconexas. Tá? O que ele está afirmando? Todo inteiro está contido no conjunto dos números racionais. Todo inteiro eu consigo representar através de divisão de inteiros. Todo número inteiro, nem todo número inteiro é natural, tá? Se nem todo número inteiro é natural, ele está afirmando que o conjunto dos números inteiros não está contido dentro do conjunto dos números naturais. E tudo isso é verdade. Por quê? Nem todo número inteiro é natural. Se pegar o menos 1, ó, menos 1 pertence aos inteiros e, ao mesmo tempo, menos 1 não pertence aos naturais. Nem todo número inteiro, por exemplo, menos 1, é natural, certo? Isso é verdade. E todo inteiro é racional, tá? A raiz quadrada de 144 é um número natural, mas não é um número racional. Bom, a raiz quadrada de 144 é 12, tá? 12 pertence aos naturais, 12 pertence aos inteiros, e se é inteiro, também é racional. Ele vai pertencer a todos esses conjuntos. A raiz quadrada de 144 é um número natural, ok, verdade, é da 12, mas não é um número racional, mentira. Tá? Porque 12 é natural, é inteiro e é racional. Até agora, F, V e F. Posso apagar? Enquanto tu verifica aí as justificativas. Beleza. Isso é o item C. 10. Ó, qual a fração do quadrado azul? Tá?
está coberta pelo quadrado amarelo em cada caso. É um deslocamento que ele fala. Tá? Que fração do quadrado azul está coberta pelo quadrado amarelo em cada caso? Tá? Então, tu tem que olhar o quadrado azul, que foi dividido em quantas partes iguais? Foi dividido em 4 partes iguais. E o quadrado amarelo cobriu uma dessas 4 partes aí, tá? E olha só que interessante aqui, ó. Aqui é bem simples tu saber que ele cobriu 1/4 da quantidade do quadrado, certo? É 1/4 aqui, ó, que foi coberto. O quadrado azul, né? 1/4. Agora, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ele fez um pequeno deslocamento. O pedaço que ele perdeu aqui, ó, tá? Ele ganhou aqui, ó. É o mesmo pedaço, tá? Então, quando ele faz isso aqui, ó, ele vai perdendo um, mas vai ganhando outro. Então, esse pedaço aqui é igual a esse pedaço que ele ganhou aqui. Então, desta forma, aqui fica difícil, né? Difícil saber quanto, né? Quanto ele conseguiu do quadrado, né? Mas observando, né? Eu tenho 1/4 também, né? Porque essa figura aqui ficou estranha, né? Olha só, tem um quadrado assim. Vamos botar o quadrado aqui. Depois eu tiro a imagem. Olha só. Tá? E aqui é esse aqui, tá? Olha só, aqui dá para ver muito bem que é 1/4, ó. Que é 1/4, ó, porque o quadrado foi dividido em 4 partes. Isso aqui corresponde a 1/4. Mas se eu te desse só a figura assim, ó, tu não pode dizer que isso aqui é 4 partes. Tem 4 regiões iguais a essa aqui, equivalentes, né? Iguais a essa. Olhando as figuras assim, ó, tu não poderia dizer, não sei, mas olhando as figuras assim, sim, ó, 1/4 aqui e aqui também 1/4, porque o que tu perdeu aqui tu ganhou ali no item, certo? Muito bem, então. Vamos ao próximo assunto. Segunda-feira, então, o que eu quero? O que eu quero, então, segunda-feira? Vamos ver se vocês estão ligados. Segunda-feira, eu quero a página 15 pronta. Alguns exercícios ali eu já indiquei para vocês. A resolução e até como vocês devem fazer. E a página 16 pronta, né? O exercício 10 ali eu já fiz com vocês. Tá? Mas a página 16 toda pronta. O que nós vamos ver agora? A gente vai ver módulo ou valor absoluto de um número racional. O que é módulo de um número? Módulo de um número não importa o conjunto numérico que nós estivermos trabalhando. Não importa. Vocês vão aprender outros conjuntos numéricos e o módulo, a ideia de módulo é sempre a mesma, tá? Não vai mudar. A ideia de módulo é a distância que um número tem em relação ao zero. Pensa comigo aqui. Essa é a nossa definição de módulo. A gente já viu no início do ano, nas aulas presenciais, né? Nas aulas presenciais vai ficar para nós como se fosse um mito. No tempo das aulas presenciais. Não, a gente vai voltar, tá, gente? É isso. Vamos lá, vamos ter fé.
Então, é muito simples, né? Tu tem o zero aqui na tua reta numérica, orientada aqui, à direita ao menos, certo? Toda reta numérica, qualquer pontinho da reta é formada por um número, a gente bota alguns deles para a gente localizar, então, o 1, o 2, por exemplo, menos 1, menos 2, sei lá. Tá? E o que é módulo de um número natural? É que distância um número está em relação ao zero. Tá? Então, eu tenho que contar esse passo aqui, ó, daqui até aqui. Ó. Tá? O módulo de 1 é a distância que o 1 mantém em relação ao zero, uma unidade. Certo? Ó, o módulo de zero, de menos 1, é a distância que o menos 1 mantém em relação ao zero, uma unidade também. É o número de passos, vamos dizer. E se a gente estiver trabalhando com números racionais, pode acontecer dos passos serem quebrados. Né? Por exemplo, pode acontecer, como pode não acontecer também. Então, o zero está aqui, menos 1, menos 2 aqui, 1, 2, tá? E assim para o infinito. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho um número menos 1,5, também conhecido como menos 3 meios. Se tu dividir 3 por 2, tu consegue, né, um número negativo, né, 3 por 2 menos 1,5. É a localização desse número aqui, menos 1,5. Tá? Tá bem na metade entre menos 2 e menos 1. Tá? Então, o que seria o módulo desse número? É a distância que esse número mantém em relação ao zero. Seria, então, quantos passos eu preciso dar do menos 3 até chegar ao zero? Bom, eu vou dar um passo inteiro, certo? E meio. Olhando aqui, fica mais fácil a gente pensar. Eu dou meio passo para chegar até o menos 1, mais um passo inteiro para chegar no zero. Ou seja, menos 1. O módulo que a gente vai representar através dessa barra aqui, ó, o módulo de menos 3 meios, tá? É justamente 3 passos dividido em 2 partes, ou seja, um passo e meio. Então, o módulo de 3 meios, de menos 3 meios é 3 sobre 2. Então, na reta numérica, a distância que um número tem em relação ao zero, eu chamo de módulo. Quantos passos eu preciso dar para chegar até o zero? Passo é quantidade natural, não pode ser uma quantidade simplesmente inteira, né? É uma quantidade natural. Tá, é uma quantidade inteira, mas não pode ser negativa.